Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva maravilhosa que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais e espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos estudar a pergunta 177 e 177A de O Livro dos Espíritos. E temos aqui, para nos auxiliar neste trabalho, Angélica, meus olhos de safira, que está linda com o vestido estampado. Vocês têm que ver, que graça. Oh, meu Deus do céu! Um prazer estar aqui para dar sequência nesse estudo e que seja, né, o estudo a nossa alavanca de progresso. E temos aqui minha filha Alessandra. Olá a todos, paz e bem para todos nós. Lembrando que ela é minha filha mesmo, ela regula a idade com as minhas duas filhas. Olha só. Não tem como errar, não Isso adianta. Aí, sincronicidade, nasci no mesmo ano que a Lígia. Exatamente. 79. Ou seja, não escapa. Nasceu para ser minha cria. Pois é, que sorte. É porque, digamos assim, eu nunca fiz um vurum em você. Algum dia eu vou fazer um vurum em você. Vamos lá. A Guilhermina está lá do outro lado do estúdio, você deve ter ouvido falar o vurum. Ela não deve estar aprovando muito não, viu? O vurum é uma terapia mística que eu descobri. E temos aqui Edmilson. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Paz e amor a todos. Então, vamos começar com Géricas. Vamos dar sequência aí nas pluralidades das existências, né? Livro 2º, capítulo 4. Questão 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? E os espíritos responderam: não, porque há muitos mundos que estão no mesmo grau da escala evolutiva, nos quais o espírito nada aprenderia de novo. Bom, aqui, nesse processo de reencarnação, levando em consideração o objetivo principal dela, que é a facultar o nosso processo de progresso, né, dentro da evolução espiritual, então é cabível entender que passamos por estágios de aprendizado em todos os campos da nossa vida. Aprendizado institucional, ou seja, a gente adquire conhecimento nas ciências, né? A gente passa pelo estágio de maturacional a nível de relacionamentos, tanto familiar como individual, como pessoal, ou seja, relacionar-se consigo mesma.
Eu acho que esse é o capítulo de relacionar-se consigo mesmo, é um dos que estão mais carentes hoje em dia de esclarecimento e de procura, né? E olha que a experiência mostra várias oportunidades de aprendizado. E como nós sabemos que ao reencarnar em determinado planeta, ali nós teremos os instrumentos, né, as possibilidades que vão facultar a nossa evolução, Kardec ficou naquela questão, né? Será que a gente, para evoluir, chegar lá no topo, eu vou ter que passar por todos os planetas que existem? Só que a gente nem conhece todos os planetas que existem. A gente conhece uma parte. A gente já tem muita coisa para aprender, para vivenciar. E Kardec colocou... Aí os espíritos explicaram, não, porque tem vários planetas que estão na mesma sintonia com a Terra. Inclusive, é para onde vão aqueles que não vão poder continuar aqui para dar sequência no planeta de transformação, né, de regeneração, que para onde nós estamos nos encaminhando, né, pela a sequência evolutiva. Aí, então não tem necessidade de eu trabalhar na Terra, aprender na Terra e aprender num outro planeta que tem as mesmas configurações da Terra. Eu tenho que ir para lugares que me favoreçam aprendizados superiores àqueles que eu já tenho adquirido na Terra. Por isso que ele fala, não há essa necessidade de você estar passando por todos. Há necessidade de você estar evoluindo em cada um que te ofereça um patamar maior do que o que você já cursou. É mais ou menos como você considerar uma escola. Exatamente. Não, a tua escala de aprendizado escolar. Você vai para o ensino fundamental, pré-escolar, e nós temos uma infinidade de pré-escolares na nossa rotina. E de métodos. Não tem necessidade de passar por todos, mas você pode escolher um que se adapte melhor à sua linha de raciocínio, Não né? é só isso, você pode morar num bairro e a escola que atende aquela região é uma. Isso. Se porventura pai ou mãe trocam de emprego, vão para bairros mais longe e a coisa fica mais difícil para a família, o que costuma acontecer? A família se muda e a criança troca de escola dentro do mesmo nível, teoricamente dentro do mesmo padrão, mas nós sabemos que existem muitas variáveis possíveis aí. Mas o fato real é que vai ter que trocar de escola dentro do mesmo nível. E quantas vezes nós trocamos? Não é? E aprendemos do mesmo jeito. Então, tem muito para onde correr. O negócio é esse. Ali, você que é professor. Vocês falando a respeito das... Sim, vocês falando dessa comparação, achei ótima. Essa comparação com as escolas, com as formas de aprendizagem, né? Eu acho que um livro também que pode nos ajudar muito a ter essa visão é Memórias de um Suicida. Os vários estágios na espiritualidade, de formas de aprendizagem, né? Quando o espírito acha que não, mas eu estou bem aqui, não, agora você tem que mudar, vamos para outra forma de aprendizagem, né? Então é interessante essa nossa necessidade de sair da nossa zona de conforto, ser desafiado em uma outra situação, ou como está aqui no nosso capítulo estudado de hoje, num outro planeta em que atenda aquela nossa necessidade espiritual. Eu gosto sempre, em cada resposta e pergunta, trazer essas implicações morais que podem nos ajudar, né, no dia a dia. Porque parece um tema bem distante do nosso dia a dia, mas não é.
porque é a gente, é a nossa vida, né? É quem nós somos, espíritos. Então, na própria pergunta, o Kardec já traz, ele representa muito bem a gente, né? Trazendo essa nossa ansiedade, né? Todos os mundos, nossa necessidade de sistematização. Então então vamos passar em todos os mundos. E o bom senso da espiritualidade que fala do grau de escala evolutiva. Ou seja, não precisa passar em todos. Calma, né? De repente, você não precisa passar no outro, mas vai passar um que também esteja na mesma escala evolutiva. Ou seja, o Pai Maior sempre vai atender a necessidade do seu filho. Isso que precisa ficar bem claro para a gente. Que a gente está no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. Parar com a nossa rebeldia e tentar aprender em cada situação. O que vier de informação é vantagem. O que vier de aprendizado é vantagem, né? Então, são algumas ideias que eu gostaria de trocar com vocês. Eu gostaria muito que os nossos irmãos que nos ouvem em casa prestassem bem atenção nessas considerações que a Alessandra fez. Por quê? É questão de necessidade de evolução espiritual. Nós não vamos discutir assuntos que não digam respeito a esta matéria. Nós migramos de mundo para aprender. Aprender e caminhar na escala evolutiva. Esse é o grande fato. Nós temos que aprender e caminhar, seguir adiante. Mas tal planeta tem características assim ou assado, não importa. O que nós precisamos não são características físicas, são as características ético-morais que nós vamos encontrar nesses diversos planetas e são adequadas ao nosso aprendizado espiritual. Edmilson. Dentro dessa questão, né, que envolve o processo evolutivo, né, que se dá principalmente no campo moral, mas também no intelectual, aqui mesmo no planeta Terra, né, existem questões e alguns livros falam sobre o assunto, que muitas vezes o espírito ele se destaca no grau evolutivo intelectual. Ele lê muitos livros, adquire conhecimentos, títulos, e moralmente ele está ainda engatinhando. Ele precisa reencarnar no mesmo planeta, numa outra circunstância, numa outra situação, em condições mais humildes, para que ele possa desenvolver a humildade e a questão moral. Então, o processo evolutivo ele se dá de todos os ângulos. Se em uma encarnação nós desenvolvemos a intelectualidade, na outra encarnação a gente tem que desenvolver a humildade. Numa encarnação em que nós já desenvolvemos a intelectualidade e a humildade, na outra encarnação a gente tem que desenvolver outras características. Caridade, por exemplo, né? Que aí já é diria que a caridade é filha do amor, né? Ou irmã do amor, né? Tem um trecho, eu não tenho certeza qual dos livros, mas é um desses, Vinha de Luz. Emmanuel, ele fala o seguinte: você quer desenvolver o magnetismo, né? Ou seja, essa capacidade de ser atrativo para os outros, então começa lapidando a si mesmo. Começa então no exercício da humildade, do amor, do carisma, e assim você vai estar desenvolvendo naturalmente esse magnetismo atrativo. Então a evolução ela se dá em todos esses aspectos, né? Naturalmente que um espírito, quando ele atinge um grau de evolução muito grande, esse aprendizado já se torna lento, né? Porque na convivência com seus irmãos ele já não tem muito o que aprender, e sim o que ensinar. E aí ele se torna merecedor de habitar um mundo um pouco mais evoluído que a Terra, e assim sucessivamente. Bom, vamos ouvir a nossa vinheta, que já
Estamos no meio do trabalho. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. E nós temos a pergunta 177A. Tá? Quem abre aí o ping-pong, crianças, agora não vou nomear ninguém, não. Eu posso ir. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? E os espíritos respondem. De cada vez o espírito pode encontrar-se em posições bem diferentes das anteriores, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Então, acho que essa questão ela vai dialogar muito bem com o que o Edmilson trouxe. Né? Porque não é só a questão dos vários planetas, mas das várias formas de evolução existentes no mesmo globo. Né? Poderíamos dizer, né, os vários universos, né, existenciais existentes no planeta Terra. Afinal, nós temos aí tantas diferenças e tantas formas de evoluir, e muitas das vezes não valorizamos, separamos e consideramos uma forma melhor que a outra, quanto pouco sabemos disso, né? Do que nos liga, do que nos coloca naquela posição, por que precisamos passar por aquilo, por que estamos até numa determinada classe social que pode parecer, né, para os olhos materialistas mais desvantajosa, né, que a outra, e na verdade só do âmbito materialista, porque do âmbito espiritual, as possibilidades de crescimento podem ser muito maiores do que quem está numa situação de privilégio, né? Uma pessoa que está numa situação de privilégio muitas vezes está numa situação muito mais difícil e espiritual, né? Eu tinha um grande amigo do movimento espírita, Levi Lacerda, que ele falava: as provas mais difíceis é a riqueza e a beleza, e é o que todo mundo quer, e são provas extremamente difíceis, porque você acaba se comprometendo. Todas as portas se abrem, todas as vantagens estão ali, você pode escolher. Então, isso pode ser um grande compromisso, né? Então, acho que essa pergunta, ela nos traz a reflexão, essa pergunta e essa resposta, né? Do quanto sabemos pouco, né? Dos planos de Deus, da organização propriamente terrena, né? Só de pensar na Terra nós sabemos pouquíssimo, certo? O filósofo já dizia: só sei que nada sei. Realmente nós sabemos pouquíssimo. E assim, tem um livro, né, que eu também gostaria de trazer para vocês, que é o Narrações do Infinito, do Camille Flammarion, para quem gosta, né, dessa temática, de falar a respeito dos planetas. Recomendo, que é um astrônomo que conviveu com Kardec, na época de Kardec, amigo de Kardec, né? Então, quem fez a oração isso, do túmulo de Kardec. Tem no livro Obras Póstumas esse relato do discurso que ele fez sobre o túmulo, né, de Kardec. Então convivia, ajudou ele, né, no projeto, né, da doutrina espírita, que é um projeto da espiritualidade maior. Então ele estava ali como uma ferramenta, uma mão humana trabalhando. Então é bem interessante ler as obras dele. E é pouco conhecido na doutrina, né? Na doutrina não, no movimento espírita pouca gente fala de Camille Flammarion, mas ele traz toda essa reflexão. Foi um grande médium. Isso, traz toda essa reflexão da questão dos planetas. Então, queria só trazer um trechinho pequeno dele, do Espírito Lumen, nesse livro Narrações do Infinito, que ele diz assim, é uma pergunta, ele faz muitas perguntas no decorrer do livro, né, retóricas, né? Então ele diz assim: que pensarias se vos dissesse não existir entre os homens que tenha uma ideia ao menos do que se passa sobre a própria face da Terra? Nós sabemos nada do que acontece na Terra. Tudo que a ciência já avançou, né? Já avançou bastante. Está engatinhando, é o que ele fala. Então, como vocês querem, né, saber tanto de outros planetas e afirmar, ter tantas posições tão assim fechadas às vezes de outros planetas? Ali não existe vida. A gente vê muitos cientistas afirmando isso sobre alguns planetas. Nós não sabemos o que acontece na Terra, a ligação magnética que existe entre os seres da Terra. Então, trago essa reflexão para vocês debaterem também. Inclusive, eu estava pensando aqui, você falando a respeito de conhecimento, nós temos uma tendência a considerar o conhecimento uma coisa linear. Não é?
Ela é volumétrica. E é uma coisa impressionante, é um negócio assim, um volume enorme. E pior de tudo é que, como se diz, né? Você sobe ao topo de uma montanha para descobrir que logo adiante existe outra maior. E se você conseguir subir a outra maior, você vai descobrir uma outra ainda maior. E aí? É por quê? Porque são os desafios que nós temos que vencer. O negócio é esse. A cada uma, a gente se prepara para a próxima. Sim. Não, isso aí é muito interessante. É como ler um livro, né? Você lê o primeiro, por exemplo, o Livro dos Espíritos. Você vai ler como nós estamos estudando aqui. Quem já acompanha esse estudo há muito tempo, a cada questão que se repete no estudo, ela não se repete, ela se configura como uma novidade, porque a interpretação já muda de acordo com a nossa experiência e a nossa forma de interpretar aquele conhecimento. Então, cada leitura que você faz e depois você refaz, a tua forma de enxergar aquela experiência, aquele conhecimento, aquela mensagem que está sendo trazida, já configura de forma diferente, porque vai estar inerente ao que você já amadureceu na sua escala. Então, é muito interessante essa questão dessa variação e em que estágio eu estou hoje, em que pedaço do meu caminho eu me encontro. É como diria a tia Joana, né, depois do Divaldo ter lido várias vezes o Livro dos Espíritos. Você estudou? Mas eu já li várias vezes. Não, você não estudou ainda. Você já leu. Agora nós vamos estudar. Mas eu tenho de cor, do que adianta você repetir feito papagaio, perguntas e respostas? Tem que compreender, meu filho. Eu sempre digo assim, a pessoa lê o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lê o Evangelho, está lá, como ela colocou, sabe de cor. Aí eu pergunto, o que o Evangelho transformou você? O que o Evangelho fez na sua vida? Porque estudar, gente, quando a gente estuda, a gente se transforma. Entende? A gente adquire conhecimento e o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Então, para a gente ter certeza que a gente está aprendendo realmente alguma coisa nova, a gente tem que saber o que essa coisa nova está nos transformando. A respeito do Camille Flammarion, né, que a Alessandra tocou aqui, tem um livro dele que se chama Deus na Natureza, e ele finaliza esse livro, né? Ele havia chegado, ele participou de uma reunião entre os astrônomos da época, né? Estamos falando de 1830 mais ou menos. E aí ele chegou da reunião e descansou um pouco, aí anoiteceu e ele olhou para as estrelas. Aí ele escreveu como se ele estivesse conversando com as estrelas. Abre aspas. Ele disse mais ou menos o seguinte, eu vou fazer um resumo aqui porque o texto é longo. Ele falou assim, mundos esplendorosos, sóis do infinito, belezas do céu. Eu me encontro num planetinha pequeno, e no núcleo desse planeta existe uma raça de racionalista. E no núcleo dessa raça de racionalista, eles levantaram na ponta dos pés, pensando ver-vos assim de mais perto, e acabam de declarar, ó magnificências, que o vosso Deus não existe. E, no entanto, em vossas tendas moram uma humanidade. Ele finaliza o livro dele dessa forma belíssima, mostrando que nos mundos, né, são habitados e mais, né? Ele relata, né, no livro Narrações do Infinito, que a Alessandra falou agora há pouco, humanidades que iriam olhar para nós como se fôssemos moluscos, né? Então,
vamos galgar os nossos degraus de uma forma mais humilde, para que tenhamos diante essa dessa oportunidade, né? Que o Edmilson fez, pelo menos por enquanto, nada mais precisa ser dito. Que reflitamos a respeito, que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente, para que atinjamos a felicidade verdadeira a que nós todos somos destinados. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos hoje dando início a seu capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. E neste capítulo, Kardec inicia com uma passagem narrada por João em seu capítulo 14, itens de 1 a 3, onde diz o seguinte: Jesus falando: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, também aí estejais. Então Kardec segue aqui com o subtítulo Diferentes Estados da Alma na Erraticidade, onde ele vai interpretar para nós o que ele entendeu dessas palavras de Jesus. Diz assim Allan Kardec: A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam estações apropriadas ao seu adiantamento. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como se referindo ao estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, conforme se acha este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. O meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas e as sensações que experimente variarão ao infinito. Enquanto uns não podem afastar-se da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados vagueiam nas trevas. Os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes isolado, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível.
Essas também são outras tantas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Bom, Kardec aqui nos propõe duas maneiras de interpretar essas palavras de Jesus. Como espíritas que somos, nós podemos dar crédito a qualquer uma delas. A primeira trata especificamente das inúmeras moradas que há no universo. E nós sabemos disso, que não é só o nosso planeta que é habitado. Todo o universo é habitado. Há espíritos por todo lado do universo. Então Jesus podia estar se referindo a isso, que há uma morada para cada um de nós, conforme o nossa vibração, nosso estado de mente, nosso comportamento, nossos gostos ainda mais ou menos imperfeitos, teremos uma morada adequada para nós e outros espíritos semelhantes a nós. Nesta eventual morada, se for semelhante à Terra, ainda continuaríamos, né? Encarnando, reencarnando, para continuar a nossa depuração moral e nosso avanço intelectual. Tudo bem, isso não é contra aquilo que a doutrina propõe, é mais uma interpretação, mas, no meu ponto de vista, é uma explicação muito linear, digamos assim. Ela é muito simples, ela, no meu ponto de vista, não abrange todas as circunstâncias às quais o espírito está sujeito enquanto está na erraticidade e eventualmente até aqui encarnado. E para isso, do meu ponto de vista, a segunda hipótese tem contornos mais reais para mim, de possibilidade de Jesus estar se referindo nesta situação. Porque diz aqui, independente da diversidade dos mundos, independente de sabermos que há mundos diversos para todo lado, essas palavras também podem ser entendidas como se referindo ao estado feliz ou infeliz do espírito à erraticidade. Então nós sabemos que mesmo aqui no nosso planeta, na parte espiritual, no mundo espiritual, onde os espíritos se encontram quando estão desencarnados, que vamos dizer, a maior parte do tempo do espírito é nessa situação, lá é que pode haver moradas específicas para cada um, ou para cada grupo de semelhantes. Não precisa nós levarmos isso a outros mundos. Aqui no nosso planeta há várias moradas já para cada um de nós. E se o Jesus está neste planeta, então ele diz aqui, depois que eu me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, ou seja, depois que Jesus for, ele estava dizendo, ainda estava aqui entre nós, e ele já tiver preparado o nosso lugar, ele não disse que está indo para fora da Terra, do planeta. Então, subentende que está indo ainda aqui no planeta, no espaço habitado pelos espíritos, mas ainda no nosso planeta. Voltará aqui e os levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, também aí estejais. Será que Jesus estava se referindo que ele iria para um outro planeta, um outro orbe, nos preparar o lugar para depois nos levar para lá? Eu acho mais dificultoso isso, quer dizer, se aqui na Terra há condições dele preparar lugar para nós na espiritualidade, que nós sabemos, pelos próprios espíritos que estão aqui mandando essas mensagens para nós, que são espíritos que estão num ponto mais avançado que nós, na sua evolução espiritual, eles com certeza estão em moradas diferentes da que nós vamos estar brevemente quando estivermos desencarnados. Nós não podemos ter a pretensão de, ao desencarnarmos, irmos para uma morada espiritual onde esteja lá o Allan Kardec, o Lamennais, Santo Agostinho, Emmanuel. Não temos, eles são espíritos que já uma caminhada mais bem aproveitada, estão mais adiantados que nós. Então, no nosso próprio planeta, há, na espiritualidade, na erraticidade, lugar para todos, cada um de acordo com a sua circunstância e seu merecimento.
Então eu acho que essa outra hipótese, essa segunda hipótese aqui, para mim é a mais plausível, a mais coerente. Mas todos têm, assim, o direito de entender da maneira que melhor aceitar. E Kardec propôs as duas maneiras, que as duas não contradizem nada que a doutrina espírita propõe. As duas estão de acordo com a doutrina espírita. Pode ser até que as duas aconteçam ao mesmo tempo. Se nós imaginarmos que aqui no nosso orbe, no passado, vieram espíritos para cá, vindos de um outro orbe, que estava numa posição mais elevada, moral e intelectualmente que nós, e aqueles espíritos que não acompanharam a ascensão daquela morada, vieram degradados para cá, para uma outra morada mais adequada a eles, e também essa hipótese primeira está válida. Também está válida. Mas aí, no caso, estão mudando de lugar aqueles que não, em tese, acompanharam aquilo que seu mestre disse. Ou seja, o que o Jesus lá daquele planeta pregava, esses que não aceitaram que vieram degradados. Aqui Jesus está dizendo que, ao contrário, está dizendo que aqueles que o ouvirem, ele irá preparar um lugar para aqueles que o seguirem. Então, está preparando lugar para aqueles que merecem um lugar junto de Jesus. Então, não acredito que ele vá levar todos os que vão segui-lo para um outro lugar. Eu acredito que esses é que ficarão aqui em lugares mais confortáveis dentro do planeta, cada um segundo o seu merecimento. E é claro que nós não podemos ter também como uma morada individual específica, pode até ser. Mas geralmente nós temos pessoas que pensam igual a nós, agem igual a nós, são muito semelhantes a nós, nesse universo de bilhões de espíritos que aqui estão no planeta. Com certeza há diversos espíritos que têm a mesma vibração semelhante à minha. Então é bem provável que no futuro estejamos juntos, na mesma morada, possivelmente. É bem possível isso. Então, é isso que o Kardec interpreta dessa história das muitas moradas na casa do meu pai. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, principalmente lá no Respondendo aos Ouvintes, a respeito disso, e nós sempre nos limitamos a seguir essas duas propostas feitas por Allan Kardec. Porque, pela explicação dele, está muito claro para nós entendermos o que seriam essas moradas. Repetindo, ou seriam moradas universais, diversos orbes que há no universo, isso é um fato, e até a própria astronomia está descobrindo isso, né, que já encontram vários planetas circundando estrelas aí pelo espaço sem fim, e em alguns desses já encontram situações que permitiriam a vida semelhante à nossa, uma vida parecida com a nossa, apesar de que pode haver vida um pouco diferente da nossa, não é impossível também, mas eles estão buscando vida parecida com a nossa, e já estão encontrando alguns planetas em que há possibilidade disso. Então, é uma coisa óbvia que há diversas milhares, bilhões de moradas na casa do Pai, que é o universo. Mas, voltando ao nosso espectro terreno, também vemos que aqui mesmo, na espiritualidade, na erraticidade, há moradas para todo mundo. E moradas que vão tornando-se cada vez melhores em função de cada um. É como se nós fôssemos aqueles animais que carregam sua casa nas costas, né? Como o caracol, a tartaruga, que a gente costuma dizer que eles estão levando a casa nas costas. Cada um de nós leva a sua própria casa. E ela é melhor ou pior em função de nós mesmos. Cada um mantém a sua casa arrumada ou desarrumada, limpa ou suja, cheirosa ou mal cheirosa, confortável ou não confortável. Isso depende de cada um, do seu esforço. Nós nos esforçamos para manter nossa casa boa, arrumada, que nos agrade. E estamos sempre tentando, lutando, para que ela fique cada vez melhor. A nossa casa aqui, terrena. Da mesma maneira, a nossa casa espiritual acontece o mesmo.
nós temos que ir nos esforçando para torná-la cada vez melhor para quem? Para nós mesmos. Uma casa mais confortável, que nos dê satisfação, alegria, não haja sofrimento para nós nem para ninguém. Essa é a ideia. Por isso que Jesus começa o texto dizendo: não se turbe o vosso coração. Quer dizer, que nós não fiquemos sobressaltados, preocupados. Crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, Jesus diz: ó, crede em Deus, crede em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Ou seja, há uma morada para cada um. E quem é o responsável por essa morada? O próprio. Nós somos responsáveis, então não precisa me preocupar. Se eu cuidar bem da minha morada, eu vou ser feliz. Essa é a ideia que o Cristo nos passou, para nos deixar confiantes, com fé, crendo em Deus, que quer o melhor para nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte. O nosso Pai pode nos colocar na melhor escola que existir, mas nós temos que fazer a nossa parte para nos beneficiar das benesses que aquela escola dá. Estudando, cumprindo as obrigações disciplinadamente naquela escola. Porque, caso contrário, se não acompanharmos o ritmo do estudo, vamos ter que sair daquela escola. Por isso, se não acompanharmos a disciplina daquela escola, vamos ter que mudar para outra escola. Então, o que Cristo está dizendo? Temos que crer em Deus. Deus vai nos dar a melhor escola para cada um, a mais adequada para cada um. Escola que vai nos proporcionar todos os meios de nós avançarmos. Então, é isso que ele está nos passando. Confiança. Acima de tudo é isso. É uma mensagem de confiança. E diz que ele iria, e quando voltasse, já iria preparar lugar para nós, ou seja, a casa do Pai vai estar pronta para nos receber. Quando chegarmos lá, depois de caminhar, levando a nossa casa nas costas, vamos deixar essa casa e passar para a casa do Pai. É a casa onde Ele está. Essa é a ideia. Eu acho que isso torna para nós um motivo de esperança, de fé no futuro. Porque se nós tivermos a consciência limpa de que estamos praticando o bem, sempre que possível, sempre que tivermos condições, e tivermos fé no futuro, que esse bem vai reverberar no futuro para nós mesmos, então não há motivo para nós estarmos conturbados, com o nosso coração conturbado. Essa é a mensagem que diz aqui. Que, aliás, essa é a ideia do Espiritismo. Trazer consolo para nós, para os nossos momentos conturbados, trazer esperanças para nós, para o nosso futuro, nos mostrando que o futuro será sempre melhor, só vai depender de nós mesmos. Então essas palavras de Jesus servem para nos lembrar desse ponto. Na hora que estivermos com muita dificuldade, complicado demais, vamos parar, pensar e dizer: não, Deus está do meu lado. Agora está difícil, mas eu vou lutar para sair desta situação, porque eu estou em caminho para uma morada muito melhor que o Pai destinou para mim. Porque eu vou fazer por onde merecer uma situação melhor que a minha. Que a nossa casa são as nossas situações. As nossas situações são a nossa casa. Uma é metáfora da outra. A nossa situação é o nosso lar, a nossa casa espiritual. Essa é a ideia. E nós temos que trabalhar para manter a nossa casa sempre arrumadinha, sempre em ordem, sempre que possível, dentro do, como dizia antigamente o Odorico Paraguaçu, sempre dentro dos conformes, para que a gente não tenha decepções e mais sofrimentos que já estamos passando por não termos cuidado da nossa casa há mais tempo, no passado. Não cuidávamos. E estamos agora com uma casa muito complicada ainda. Mas já temos a informação de Jesus que não nos preocupemos, porque se cuidar direitinho, sua moradia vai ficar cada vez melhor. E nós temos fé, esperança
de que isso venha acontecer tão logo quanto possível. E, se possível, ainda em vida, não precisar que nós vamos para a espiritualidade para começar a gozar desses merecimentos. Nós temos sempre a esperança de viver bastante aqui no planeta para isso, para poder, ainda dentro desta vida, conseguirmos tudo isso pelo qual nós estamos lutando tanto. Meus amigos, vamos ficando por aqui. Desejo a todos vocês muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.